Glória a Deus. Aleluias. Ai, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, essa tribuna é o teu lugar. Essa é a tua casa, a tua habitação. Toma o lugar do Senhor nesta noite. Senhor, fala aos corações aquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que o nosso coração, a nossa alma quer ouvir. Senhor, mas fala conosco. E que nós possamos ser abraçados, consolados, exortados, supridos pelo teu amor, teu imenso amor. Vem com a tua nuvem de glória, de presença. Vem, amigo Espírito Santo, com a tua nuvem de glória, de presença. E paira sobre cada coração. Deus é o Senhor que traz entendimento. É o Senhor que nos proporciona entendimento e libertação da nossa mente cativa e das nossas emoções. Fica conosco, Pai. Diz junto comigo: fica comigo, Pai. Fica comigo, Pai. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esta casa. Quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Márcia Garcias e Epaminondas, que está lá na Querência, que está nos acompanhando, assistindo. Está congregando com a gente de forma online, amados. A Igreja Vida Plena vai avançando. Está lá na Querência, sintonizados. Quero agradecer também a Rosânia, que está em Aragarças. Estamos chegando também em Aragarça, né, que está nos assistindo também. E quero mencionar aqui um filho do coração, também do meu coração, do coração do pastor Diogo, meu filho amado do coração. Que Deus te abençoe, você e a sua casa. Que Deus faça prosperar todos os seus caminhos. E que Ele cumpra o propósito que Ele tem com a sua vida aí neste lugar. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Tempo novo. Tempo de bênção, de suprimento, de provisão do Senhor sobre a sua vida. Muitos olham para você, olharam para você no passado e disseram: quem é este cara? Ninguém danava nada por você. Mas o Pai, Ele deu tudo por você, Diogo. Ele manda te dizer: Ele te ama ainda. Ele não esqueceu de você. É Ele que te levou para esse lugar e está fazendo o seu caminho prosperar. Deus tem te guardado neste lugar. Amém? Glória a Deus. Fiquei super feliz também com o testemunho deste casal. Deus tem prosperado o caminho deles. Alessandra e Diogo, os dois juntos, conseguiram conquistar um carro, né? Estão motorizados. E muito em breve eles terão casa própria. Deus tem mudado a história da vida deste casal que nós temos acompanhado anos e anos. E eu declaro bênção sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, há dias, iniciamos maio, né? Iniciamos com um projeto. Mês da família. Família onde tudo começa. Onde tudo começa, os relacionamentos, onde tudo começa também as dores, aonde tudo começa as nossas experiências boas e ruins, mas vamos ficar com a parte boa, porque na família Deus tem um plano com toda a família. Amém? Iniciando o mês de maio, comigo funciona assim, com você eu não sei.
Deus tem uma forma de falar com cada um. E eu conversando com Deus, já deitada, falei: Deus, fala ao nosso coração, fala ao meu coração. O que tem acontecido com o nosso coração? O que tem acontecido nas famílias sobre a terra? Nas famílias dentro das igrejas, em especial Igreja Vida Plena, que é a igreja que eu amo, a igreja que Deus tem nos colocado, plantado aqui por um tempo. Deus, nós precisamos ser aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Como sermos aquecidos pelo Espírito Santo? E Deus me mostrou através de uma visão. E uma pessoa caminhava comigo do meu lado. E essa pessoa me dizia sobre o meu povo, que diz que me ama, que me busca. Existe um espírito de engano. Existe um espírito de lascívia. E um espírito de rebelião. E eu disse: Deus, como assim, Deus? Que é isso? E aí eu fui destrinchando as palavras. E Deus vai trazendo na sua mente a clareza. E eu pensei: como assim um espírito de engano pairando sobre igreja, sobre família, sobre a terra? E Deus foi ministrando no meu coração o seguinte: olha, muitos acham que estão me servindo, estão enganando, estão enganados. Eu procuro pessoas que me servem realmente. Querido, quando eu não sirvo ao Senhor realmente, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando ninguém. Eu estou sendo enganado. Então eu preciso ter cuidado para que eu não seja possuído por um espírito enganador, sendo enganado. E aí eu questionando Deus e falando: Deus, e o espírito de lascívia, que por vezes ronda, não importa qual casa, mas ele ronda pessoas, que é isso? E a Bíblia me fala, e eu estudando sobre isso, falo sobre cobiças. Às vezes o nosso coração é tão cobiçoso, cobiçamos coisas com os nossos olhos, cobiçamos coisas indevidas, e isso se torna um pecado que vem ao nosso coração. E o terceira foi a rebelião. A rebelião fala de desobediência do meu coração. Então, quando eu estou desobediente no meu coração, eu estou tendo atitudes de rebelião, não contra homens, mas contra Deus. Então, por isso que na família tudo começa. Na família, eu começo a desenvolver um espírito de obediência e não um espírito de rebelião. E às vezes a rebelião, ela quer começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E claro que isso vai se expressar em um grupo maior que nós chamamos de comunidade, igreja. Mas Deus, Ele quer nos limpar, nos curar de todas as impurezas que quer assentar sobre a minha vida. Que impurezas são essas? Engano, cobiças que vêm da lascívias e também a desobediência. Que eliminamos de nossas vidas, do meio da nossa família, esses três espíritos. Mas quem vai fazer isso não é o pastor. Não é a pastora. Diz assim: não é o pastor, nem a pastora. Sabe por quê? Porque eu não tenho autoridade para entrar lá na sua casa. É você. Você é a autoridade constituída por Deus para ter uma percepção de quais espíritos estão infiltrando e querendo fazer da sua casa uma habitação. E quando você tem uma percepção do inimigo, é você que bota ele para correr. É você que vai botar ele para correr.
E aí o Espírito Santo me deu uma palavra dentro da família. Princípio de sabedoria na família. Qual é o princípio de sabedoria na família? Temor. Então, quando eu tenho temor a Deus, eu não vou viver me enganando ou enganando pessoas. Quando eu tenho temor a Deus, eu não vou ter atitudes de desobediências, porque eu procuro obedecer a Deus. Quando eu tenho temor, eu não vou ficar cobiçando coisas que não me pertencem, que é do outro. Então, o princípio da sabedoria na família é o temor. Vocês estão comigo? Vocês estão tão quietinhos? Amém? Eu queria que você estivesse atento e que você fosse ministrado. Não deixe nada roubar a sua atenção. Mas receba a palavra. Leve para a tua casa. Maquina essa palavra. Pensa sobre essa palavra. Deixa o Espírito Santo gerar o que Ele quer gerar. Deixa nascer de você aquilo que Ele quer plantar dentro de você. Amém? Na palavra do Senhor, em Salmo 128, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme, a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É feliz, é bem-aventurado, pois comerás do trabalho das suas mãos e feliz serás. É palavra do Senhor. É promessa do Senhor para a minha casa e também para a sua casa. Bem-aventurado, mas é feliz quem teme, quem tem o temor ao Senhor, quem obedece, quem honra, quem respeita, quem tem temor ao Senhor. Daí sim a pessoa vai ser feliz e tudo, diga assim, tudo te irá bem. Você quer que tudo vá bem na sua casa? Você quer que tudo vá bem na sua vida? Está aí o princípio da sabedoria. Temor. Se eu tiver temor a Deus, eu vou ser feliz e tudo me irá bem, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Então é na família onde tudo começa. É nela que nós aprendemos a obediência, a honra, o respeito e o temor. E viver o princípio da sabedoria na família vai requerer algo de mim. Às vezes vai requerer uma renúncia. Às vezes vai requerer de mim o quê? Uma dedicação. E essa dedicação envolve tempo. Vai requerer de mim uma tomada de decisão. Diga assim, viver o princípio vai requerer de mim uma dedicação, uma renúncia e uma decisão. E daí, fazer uma escolha de buscar sabedoria. Eu preciso fazer uma escolha de buscar a Deus sabedoria. Se eu não fizer essa escolha, se eu não tomar essa decisão de buscar a Deus sabedoria, a minha casa vai ficar comprometida. Então, a palavra do Senhor me fala que eu posso escolher buscar sabedoria ou não. Mas quando eu busco sabedoria, eu busco a vida. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Querido, talvez não é a palavra que você está digerindo assim com sabor, com a delícia, mas é a palavra que Deus
gostaria que você ouvisse nesta noite. Querido, e a palavra fala, hoje para nós está sendo um divisor de água. Hoje para mim e para você pode ser um divisor de água. Porque Deuteronômio fala, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Que eu tenho te proposto, querido, todos os dias Deus nos propõe a vida. Mas Ele fala, escolhe, pois, tua vida, para que você viva e a tua descendência também. Querido, se eu não escolher a vida, se eu não for sábio, se eu não desenvolver a sabedoria, eu posso fazer escolhas que vão me destruindo em câmara lenta. Só que tem uma coisa, não vai me destruir só a mim. A minha descendência também fica comprometida. Você quer a bênção do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa? Inclinamos o nosso coração a buscar a sabedoria, o princípio da sabedoria na família, mas inclinamos o nosso coração ao temor ao Senhor. Pastora, o que é isso, temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor é um profundo respeito e reverência a Deus e a todas as coisas que são santas. Isso é temor. Quando eu tenho um profundo, diga assim, profundo. Tem muita gente que fala assim, eu temo ao Senhor, tá? Mas eu tenho um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as suas coisas santas. Temor a Deus é atribuir a Deus um lugar de honra na sua vida. Aonde Deus tem estado na sua vida. Eu e você, nós temos atribuído um lugar de honra. Porque quando eu atribuo a Deus um lugar de honra na minha vida, eu estou temendo a Deus. Temer a Deus é eu adorar a Deus com paixão, igreja. Querido, querida, qual foi a última vez que você adorou a Deus com paixão aqui de dentro? E que você sentiu a glória? E que você até arrepiou? Ou até ficou bêbada no espírito? Porque é possível você ficar bêbado no espírito, sem tomar nada. Qual foi a última vez que você sentiu o seu coração pulsar, gelar as mãos, por estar na presença do Senhor? Temer a Deus é honrar aquilo que Deus honra, é amar aquilo que Deus ama, é detestar o que Ele detesta. E todos nós sabemos o que Deus ama, o que Deus honra e o que detesta. Às vezes nós não colocamos em práticas. Damos uma de Joãozinho sem braço, né? Mas quando nós vamos falar, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso honrar a Deus, eu sei que eu preciso isso, eu sei que eu preciso aquilo, eu sei que eu preciso amar mais as coisas de Deus, eu sei que eu preciso detestar mais as coisas do mundo, mas eu não estou honrando a Deus, eu não estou temendo a Deus. Então temer a Deus é eu honrar aquilo que Ele honra, amar aquilo que Ele ama. Querido, o que Deus ama? Vidas, almas. Eu tenho amado vidas, almas ou não? Se eu não tenho amado vidas, almas, eu não estou fluindo no temor do Senhor. Temor a Deus é uma manifestação do Espírito Santo. Quando eu estou temendo a Deus, eu tenho fluindo dentro de mim o quê? A manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só vai manifestar em vidas que têm temor a Deus.
Falar em línguas não quer dizer manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o demônio também fala em línguas, na língua deles. E numa possessão demoníaca, não sei você, mas eu já tive uma experiência assim. Meu sapato entrou aqui, gente. Achou um lugarzinho aqui. Eu já tive uma experiência da pessoa estar falando em línguas, pulando em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. Só que estava tão estranho, tão esquisito, que quando a pessoa chegou próximo de mim, eu recebi uma descarga elétrica. Na hora eu olhei assim, vi a pessoa totalmente transfigurada, mas estava em língua, como que se fosse no reteté, amados. E tinha até alguns grupos assim amparando, para a pessoa não bater em algum lugar. E Deus nos impulsiona com o Espírito Santo e manda sair toda a capetada que está naquela pessoa. Querido, o inimigo, ele disfarça. Ele fala a língua dele no meio do povo de Deus também para trazer confusão. Mas quer falar a língua dos anjos, fluir nos dons do Espírito, encha-se do temor a Deus. Exemplo na Bíblia de uma pessoa que temia a Deus. O próprio Jesus. O modelo para ser seguido sobre a terra. Jesus se deleitava no temor do Senhor. Jesus era ouvido em suas orações. Por que Jesus era ouvido em suas orações? Não era só porque ele era filho de Deus, porque eu também sou, você também é. Jesus tinha as suas orações respondidas. Por quê? Porque ele temia a Deus, honrava ao Pai, respeitava ao Pai, amava aquilo que o Pai amava. Amém? Glória a Deus. Então Jesus tinha orações respondidas. Hoje, quando eu me deparo com alguém que fala assim, eu não sei o que acontece, minhas orações parecem que não sobem daqui para cima do teto. Não sei por que minhas orações parece que não tem resposta. Tem tantos anos que eu estou orando nesse sentido. Olha, eu quero te dar uma dica hoje. Volte o seu coração para ver se você está temendo realmente a Deus. Volte o seu coração realmente para ver se você está honrando a Deus. Volte o seu coração realmente para ver se você está respeitando a Deus. Se você está amando realmente aquilo que Ele ama. Porque Jesus tinha suas orações respondidas porque temia, honrava a Deus. Então, quer ver suas orações respondidas? Quantos querem ver suas orações respondidas? Amém, glória a Deus. Você terá orações respondidas quando temer a Deus. Querido, isso eu tenho aplicado para a minha vida. Quantas orações, quantos projetos de vida já realizados. Quantas curas, milagres eu recebi do Senhor por causa de temor. E quando você anda assim, bem assim juntinho com Ele, o Espírito Santo te fala as coisas. Ele te conta os segredos. Porque a palavra do Senhor fala que Deus revela o seu segredo aos íntimos, a quem tem temor. Se eu for perdendo o temor, eu vou perdendo a intimidade e a voz dele vai ficando um eco na minha vida. Aquela coisa distante. Mas Deus, Ele quer nos aproximar cada vez mais dEle. Então orar é uma coisa. Ser ouvido é outra coisa. Porque ser ouvido e ter orações respondidas vai envolver temor a Deus. Amar a Deus é diferente de temer a Deus, queridos. Porque qualquer pessoa que você perguntar, olha, você ama a Deus? Nossa, eu amo a Deus, eu amo a Deus. De qualquer religião, eu amo a Deus. Tá, mas amar a Deus não quer dizer que você tenha temor. Temor é a minha vida cotidiana, diária, minhas ações, meus comportamentos, o meu relacionamento aqui na terra, demonstrando e expressando Cristo. Glória a Deus. Então amar é diferente de temer a Deus. E o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: há muitos
que dizem que me amam, que dizem que me adoram. Há muitos que dizem, professam que me amam, mas não me temem. Como amar a Deus e não temer? A conta não bate. 2 mais 2 dá 4. E se eu professo que realmente eu amo a Deus, as minhas atitudes têm que ser atitudes que realmente demonstrem o meu amor. E a minha atitude que vai demonstrar o meu amor a Deus é o quê? Temer a Ele. Temer a Ele. Eu amo meu esposo, mas eu temo Ele no sentido de respeito, não de medo. Tem gente que ama a Deus e acha que teme, porque tem medo de Deus pesar a mão, Deus fazer algo ruim, Deus fechar a porta. Querido, Deus é amor. Enquanto você estiver aqui na terra, Ele vai estar te amando. Deus ainda não chamou eu e você para o juízo, para um juiz, para julgarmos. Então nós temos chances, nós temos oportunidades de temer ao Senhor e de voltar a temer ao Senhor. E viver continuamente temendo ao Senhor. Temer ao Senhor. Quando eu digo que temo, não, eu temo ao Senhor sim. Tá, então se eu temo ao Senhor, temer ao Senhor me remete a quê? A uma vida de santidade. Temer ao Senhor, diga assim, temer ao Senhor me remete a uma vida de santidade. Daí eu digo para você, ninguém que diz temer ao Senhor tem prazer com o pecado. Se eu tenho prazer, se eu estou tendo alguma alegria com o pecado, é porque o temor a Deus está se retirando de mim. E uma da manifestação do Espírito Santo é o temor. E se eu estou perdendo o temor, o Espírito Santo, Ele está distanciando por causa do pecado. Então o cristão que não teme a Deus, ele não tem andado em sabedoria. Diga assim, cristãos que não temem a Deus, não andam em sabedoria. Por quê, querido? Porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Daí, esse princípio da sabedoria que é temer ao Senhor, vai produzir, não é na vida do meu marido, na vida do meu filho, não. Vai produzir na minha vida o quê? Obediência, honra, respeito e santidade. Quando Deus me deu essa palavra, eu entendi aquela conversa. Eu entendi aquela conversa. Obediência, honra, respeito e santidade. Quem tem temor é sábio e agrada da repreensão. Porque realmente eu preciso mudar e eu vou mudar e eu vou lutar para mudar. E eu mudo. Quem tem temor é sábio e agrada da repreensão e muda de vida. Mas o escarnecedor não. Ninguém pegando no meu pé. Preste conta para ninguém. O escarnecedor não ouve. E tem dificuldade de ouvir conselhos. O que Salmo 1, capítulo 1, a partir do verso 1, diz? Bem-aventurado, diga assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Diga, bata no teu peito, mulher, e fala assim, bem-aventurada a mulher que não anda no conselho dos ímpios. E eu te pergunto, que conselho você tem recebido? Quem é o teu conselheiro? Quem é o seu confidente?
é uma pessoa que tem temor a Deus, que honra, respeita e obedece a Deus e vive em santidade. Salmo diz que bem-aventurado o homem e a mulher que teme ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mulheres, quantas vezes você vai ouvir alguns conselhos e alguém diz assim: se fosse eu, ó, não sei como é que você aguenta, eu já tinha largado esse homem há muito tempo. Querido, um amigo desse jeito, uma amiga desse jeito, você não precisa. Você precisa de um ombro para te colocar de pé e para te ajudar a chegar na sua caminhada. Você precisa de alguém que esteja mais espiritual do que você também, para te ajudar nos desafios que você enfrenta na vida. E aí, quem é o nosso conselheiro? E o Salmo continua: bem-aventurado o homem e a mulher que não se detém no caminho dos pecadores. O que tem te detido? Mulher, o que tem te parado? Homem, o que tem te parado, homem? Tem assentado, tem se detido no caminho dos pecadores? Bem-aventurado o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde você tem sentado? Você é templo, mulher, homem, você é templo do Espírito Santo. Você não é obra de homens, você é obra dele. Eu sou obra dele. Mas o Salmo 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Querido, aonde está o seu prazer? Ah, pastor, eu perdi. Busca. Faz igual aquela mulher que perdeu a dracma. Busca até achar. Eu vou encontrar prazer de novo. Eu vou encontrar prazer de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu vou encontrar prazer de estar entre os meus irmãos que me edificam. Mas você e eu precisamos escolher. Por isso que Deus diz para mim e para você: hoje eu te proponho vida, bênção ou maldição, mas escolhe. Mas eu sugiro para você: escolhe-te, pois, a vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que no nome de Jesus você vai escolher vida. Você vai escolher ficar com Ele. Você vai escolher andar com Ele. Ande com Ele, o seu melhor amigo, aliado, que vê as suas dores e as suas aflições. Glória a Deus. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. E além de ter prazer na lei do Senhor, medita. Diz assim: medita. Querido, eu tenho meditado dia e noite. Isso fala em 24 horas, né? Antes tem o seu prazer meditando na lei do Senhor dia e noite. Porque, querido, se eu ter esse comportamento de meditar na lei do Senhor, dormir conversando com Ele. Eu gosto de fazer isso, dormir conversando com Ele. E as maiores revelações, as maiores palavras, Deus me revela quando eu repouso mesmo. A forma que Ele fala comigo. Mas por quê? Porque a gente vai conversando. Então, você será o quê? Como árvore plantada junto a ribeiros de água, queridos. Você vai dar fruto no seu tempo certo. As suas folhas não vão cair. E tudo que você fizer prosperará. Princípio bíblico. Tem alguma coisa que não está prosperando na sua vida? Às vezes eu vou ter que parar tudo e arrumar o meu altar. Refletir sobre algumas coisas. E Deus trouxe eu e você aqui nesta noite porque Ele queria falar comigo. E 1 Pedro diz o seguinte, 1,14. Filhos da obediência. Filhos da obediência. Não se amoldem às paixões antigas. Que tipo de vida você levava no passado?
Qual eram as experiências que você tinha no passado antes de ter encontrado com Ele? 1 Pedro diz, filhos da obediência. Ele me chama de filhos da obediência, me chama a obediência. Não se amoldem às paixões antigas. Por quê? Porque Deus tem um tesouro para mim e para você. Ele tem uma despensa. Ele tem um armazém na sua casa, tem um lugar onde você guarda as suas compras, os seus despojos. Você tem esse lugar? Deus também tem um lugar guardado de coisas excelente para dar aos seus filhos, filhos obedientes. Mas o que Ele tem? Ele tem abundância de salvação. Ele tem sabedoria e conhecimento. Porque o temor do Senhor é o seu tesouro. A Isaías 33, versículo 6. E haverá estabilidade nos seus tempos. Abundância de salvação. Abundância de quê? Sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Então diga assim: Deus me proporciona salvação, sabedoria e conhecimento. Mas é para os filhos que obedecem, que temem ao Senhor. E eu te pergunto nesta noite: o que tem derrubado? O que o inimigo tem derrubado na sua vida? A sua fé, a sua esperança, seus sonhos, suas convicções? O que o inimigo tem destruído na sua vida, na sua casa? O que o inimigo tem roubado da sua vida? O inimigo tem minado a sua vida, as suas emoções, os seus pensamentos. O que ele tem roubado de você? Querido, eu preciso ter uma fundação forte para que a destruição não venha sobre a minha vida. E a minha fundação precisa ser no Senhor, no temor do Senhor. Se não tiver temor, se o temor que eu digo ter não for eficiente, a construção da minha vida, a construção da minha fé, a construção do meu casamento, da minha família, ela desaba. Semelhante à construção da casa na rocha e a casa na areia. A casa na areia, qualquer tempestade vem e derruba ela. Uma fé construída na areia, qualquer frustração, decepção que vem, derruba essa fé e te tira do propósito. Derruba a sua casa. Por isso que eu preciso ter como fundamento na minha vida o temor ao Senhor. O que Deus proporciona então aos seus filhos? Aqueles que temem. O Senhor proporciona salvação. A salvação, queridos, é um pré-requisito para eu ser salvo. A salvação tem como pré-requisito o temor do Senhor. Para mim ser salvo, eu preciso temer ao Senhor. Exemplo disso, eu tenho a família de Ló. Quem conhece a história da família de Ló? Ló era um homem que estava vivendo numa terra cheia de perversidade, cheia de prostituição, cheia de destruição. E Ló estava lá com seus filhos, sua esposa. E o anjo chega na sua casa e diz que vai vir. Interessante que Deus manda avisar. Deus usa alguém. Não tinha alguém, um ser humano naquela terra para levar um recado para Ló. Deus mandou anjo. Tanto que o amor de Deus é grande pelos seus filhos. Quantas pessoas Deus já colocou perto de você e que já te liberou algumas palavras, mas você não mudou de vida. Você não ouviu conselhos. E a destruição está pairando sobre você igual lá em Sodoma e Gomorra. A destruição está pairando sobre a sua casa.
Mas Deus não quer que a sua casa, que o seu casamento, que os seus filhos sejam destruídos. Mas você não escolhe ter temor ao Senhor. Ele não pode obrigar você, igual você pega um cachorrinho na coleira e obriga ele. Não, Deus não vai fazer isso com você nunca. Por quê? Porque Ele te deu o livre-arbítrio de escolher. Por isso que Ele fala, escolhe depois a vida. E se você escolher a vida, se você escolher me temer, vai viver você e a sua descendência. Mas se você não me temer, tudo pode perecer. Ah, Senhor, lá na minha casa sou só eu. Deus só precisa de uma pessoa para Ele usar naquela casa. Deus não precisa de duas, Ele precisa de você. Então Deus proporciona aos seus filhos salvação, sabedoria, conhecimento. Você conhece Deus realmente? Conhecimento de Deus. Pastor, o que é ter conhecimento de Deus? É ter a mente de Cristo, querido. Você tem fluído tendo a mente de Cristo ou a mente do mundo? Hã? Deus tem conhecimento para dar aos seus filhos que temem. Conhecimento, entendimento, mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Cristo, eu vou agir como Cristo, e eu vou ter uma visão semelhante à de Cristo. Glória a Deus. Deus tem para os seus filhos salvação, sabedoria, conhecimento, bondade, porque grande é a tua bondade que guardaste para aqueles que o temem. O Senhor tem proteção angelical. Salmo 34, verso 7, diz: o anjo do Senhor acampa. Ele acampa, querido, acampa. Você entende isso? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Está aqui algumas chaves para o sucesso na sua família, porque é onde tudo começa. Onde tudo começa. Está aqui uma chave. Temor ao Senhor. Aí sim você vai ter sabedoria, salvação, conhecimento, mente de Cristo, visão de Cristo, que é o conhecimento. Você vai ter a bondade dele, você vai ter uma proteção angelical. Proteção angelical. E você vai ter uma boa vida. Queridos, homens estão se matando de trabalhar, matando de lutar uns contra os outros para ter uma boa vida, sendo que é só ele se jogar nos braços do Pai, temer ao Pai, amar o Pai, honrar o Pai, ser apaixonado pelas coisas do Pai, e o Pai vai te dar uma boa vida. E acima de tudo, você vai ser semelhante ao seu irmão mais velho, ter oração respondida. Mães que oram e têm orações respondidas, também são mães que temem ao Senhor. Mulheres que oram e têm orações respondidas, são mulheres que temem ao Senhor. Que honra o seu marido, honra a sua casa, honra as pessoas com quem Deus permite estar próximo. Queridos, Deus quer nos responder. Deus quer ter intimidade com seus filhos. Coloque-se de pé, amados. O Pai não esqueceu de você. Nunca. Queridos, o pastor está me falando aqui sobre o testemunho. Minha vida é um milagre. Mas eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu não sou a pastora perfeita. E nem um ser humano perfeito sobre a terra. Não sou, eu sou imperfeita. Mas eu tenho tanto buscado a Deus. E tenho falado para o Pai: Pai, me ensina. Me ensina a ser tua filha. Que te honra, que te respeita,
que ama aquilo que o Senhor ama. Me ensina, me ajuda na minha missão de mãe, na minha missão de esposa, na minha missão de pastora. E eu tenho temido ao Senhor em cada ato que eu vou desenvolver. E até mesmo palavras. Você temer ao Senhor não quer dizer que Ele vai te livrar do deserto, das provas, das dificuldades, da tempestade da vida, não. Você fala que ama o Senhor igual eu falo que amo. Temo ao Senhor igual eu falo que também temo o Senhor. Mas tem momento que Ele nos leva lá para o deserto. E fala assim, deixa eu ver se a Maria me ama e me teme. Deixa eu colocar ela uns dias, 4 anos no deserto. Tantos anos no deserto. Ou alguns meses no deserto. Querida, a minha vida... Você está em pé um pouquinho, mas se você quiser sentar, porque eu mandei ficar de pé e o pastor falou para mim, né, resumir aqui, né? Resume. Eu posso falar de milagres do Senhor sobre a minha casa. Eu tinha tudo para desistir desde a minha infância e nunca desisti. Eu decidi, eu escolhi temer ao Senhor. Honrar as pessoas que estavam próximas de mim. Todos que caminharam próximo de mim não pode reclamar de honra, porque nós honramos. Honramos pai e mãe, que é princípio e mandamento do Senhor na família. E toda a minha casa é uma bênção do Senhor. Foi uma bênção o tempo todo? Não. Deus nos leva para o deserto, lembra? E é os filhinhos amados mesmo que vão para o deserto. Final do ano passado, dezembro, outubro mais ou menos, eu tentei que ter algo diferente aqui no meu nariz. Vocês não estão vendo porque eu fiz um procedimento aqui que ninguém vai ver, né? Mulheres jogam uma pasta aqui assim na cara que tampa tudo, amado. Um reboco aqui que tampa tudo. A maravilha do Senhor, viu? Não é pecado se você souber usar, tá? Não é pecado. É cuidado com você e com a sua pele. Amém, mulheres? Me aplaudem aí, mulheres. Ei! Nós podemos ficar bonitas na pele, né? Mas em outubro, mais ou menos, eu passei por um processo, deu um negócio aqui no nariz. Parecia uma espinha, parecia um cravo. E esse negócio foi crescendo, eu exprimia, e esse negócio sarava. Eu pensava, gente, que cravo, que espinha, que coisa, né? E de repente isso foi pegando uma outra forma. Foi pegando uma outra forma. E em dezembro eu falei, eu vou no médico para ver o que é isso, que isso não sara, né? E fui lá no dermatologista para ver o que era. Cheguei lá no dermatologista, ela examinou parte do meu nariz. E ela já falou, olha, isso aqui não é uma espinha, não é um cravo. Isso aqui é um câncer. E eu, Jesus, um câncer no nariz. Aí eu pensei, Satanás é doidinho, né? Para mim, desde pequena, mano. Para me destruir, me matar. Mas eu decidi ser uma voz profética do Senhor na terra. Enquanto eu respirar, eu vou falar o que Ele quiser que eu fale. Vou fazer, o meu compromisso com Ele não é com homens. Se Deus tem coragem de me usar, eu tenho coragem de falar. Enquanto eu respirar. E eu pensei, Satanás, né? Doidinho para tampar minha narina, porque você não respira, né? Põe um câncer no nariz. Querido, eu não tenho diagnóstico de ninguém na família com câncer. Então, e eu com câncer no nariz. Saí de lá muda, calada. Pastor calado, dirigindo o carro calado. Um momento ele olhou para mim e falou assim, como é que você está? Tô bem, vai fazer o quê, né? Tô bem. E aí eu perguntei para Deus, nem falei para ele, né? Eu perguntei para Deus, você veio um diagnóstico de câncer, você pensa, foi, né? Falei, Deus, vou embora para casa, é? Tô retornando para casa assim, Deus? O Espírito Santo colocou na minha mente, ainda não. Uhul! Você tem essa experiência de ouvir a voz de Deus falar com você com tanta convicção aqui dentro, amado? E o Espírito Santo diz, ainda não. Então eu vou na caravana, amado. Eu espero ir na caravana. Não abro mão de ir na caravana. Mas ele que decide, né? Mas até então ainda não. E aí eu fui buscar tratamento. A igreja não sabe disso. É a primeira vez que eu falo sobre isso, tá?
Não falei sobre isso. Passamos por uma tempestade de dezembro para cá. Pensa numa tempestade com diagnóstico de câncer no nariz ainda. Mas o meu Deus é mais. E o meu Deus cura não só a minha alma, como curou da minha infância, minha adolescência, minha juventude, de abusos. Mas Ele me curou também no corpo. E eu passei por um procedimento cirúrgico. Deus preparou um cirurgião plástico. O médico falou, vou te encaminhar para o cirurgião plástico, você vai fazer um procedimento no nariz. E aí eu labutando para conseguir esse cirurgião. Deus preparou uma equipe fantástica. Como Deus prepara alguém, um anjo para cuidar de você, amado. Não se preocupe, não desespere. Deus põe anjos, pessoas de 2 pés para cuidar de você, naquilo que você precisa. E eu fiz o procedimento cirúrgico. Sexta-feira eu fui lá agora, tirar os pontos, né? Ainda estou com os esparadrapos aqui. Peguei a biópsia, resultado da biópsia, levei para o médico, ele viu tudo, olhou, observou, ele falou, você está curada. Não tem nada. Só o Senhor pode fazer as pequenas e grandes coisas na sua vida. Mas, querido, nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos buscar ter intimidade, ouvir a voz dEle nas suas aflições. Qual foi a última vez que você ouviu a voz dEle? Ele quer falar com você todo dia. Não é só quando você estiver necessitado, mas é todo dia. Porque Ele tem salvação, diga salvação, sabedoria, conhecimento, bondade, proteção, vida boa e oração respondida. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia.